Olá, pessoal. Bom dia para quem é de bom dia, boa tarde para quem é de boa tarde. Hoje estamos aqui para mais uma aula de correção, quinta-feira, dia 27 do mês de agosto do ano de 2020. Eu sou a professora Cláudia com vocês, livro de matemática EMAI, que é o livro que nós estamos trabalhando nas nossas atividades não presenciais. Página 37 do livro EMAI. Na malha quadriculada abaixo, certo número de quadradinhos, foi contornado por uma linha vermelha. Como você pode determinar o total de quadradinhos em cada casa sem contar de um em um? Então, nós estamos vendo nessa sequência de atividades, continuamos com a ideia de multiplicação, tá? E eu já expliquei para vocês que a ideia de multiplicação é uma ideia do campo aditivo, né? Que a multiplicação ela surge da adição de parcelas iguais, né? Só que a gente pode ter outras formas de visualizar, de olhar a multiplicação, né? O processo multiplicativo. E aí, a gente tá mostrando pra gente bastante essa questão do cruzamento aí, né, de colunas e linhas. Quando a gente tem um cruzamento de colunas e linhas, a gente pode resolver uma multiplicação, né? Aquele espaço que eu tenho lá multiplicando as colunas versus linhas ou linhas versus colunas. O resultado desse espaço, né, que eu posso chamar de área, vai ser o resultado de uma multiplicação, tá? Então, na área aí, no espaço, né, da letra A, nós temos lá 3 coluninhas e vamos ter 9 linhas, né? Então, eu posso fazer 3 vezes o 9 ou 9 vezes o 3, é só resolver essa multiplicação que eu tenho o resultado da quantidade de quadradinhos que eu tenho aí dentro, né? Então, 9 vezes 3 ou 3 vezes 9 é igual a 27. Então, eu tenho 27 quadradinhos aí dentro. Se eu for conferir, eu vou perceber que realmente tenho 27 quadradinhos, tá? Então, olha lá. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27. Então, 27 quadradinhos. Então, em todos esses retângulos que estão aí, nesse quadrado, né? Que tem um quadrado que é quadrado, nós vamos ter linhas versus colunas, né? Então, ou colunas versus linhas, e eu consigo determinar o resultado da minha multiplicação. Então, a pergunta é se eu consigo contar sem contar de um em um. Dá para contar sem ser de um em um. Como é que eu faço isso? Multiplicando. Aí eu coloquei C de coluna vezes L de linha. Então, pego as minhas colunas e multiplico pelo número de linhas, que eu vou ter o resultado de todos aí. Aí embaixo, é para testar se a gente conseguiu mesmo realizar essa atividade, né? Conseguiu entender isso. E aí está lá, relacione cada uma dessas figuras com as escritas apresentadas abaixo. Então, essas aqui são as figuras. E essas aqui são as multiplicações que as figuras, né? Então, a multiplicação da figura A é 3 vezes o 9. 3 colunas e 9 linhas, que é igual a 27. A representação é 7 vezes o número 4. Então, eu vou ter 7 colunas e 4 linhas. Como resultado, 28. Letra C, a representação da letra C é 8 vezes o 8. Aí eu tenho um quadrado, porque eu tenho o mesmo número de linhas
e o mesmo número de colunas. Então, aí eu tenho um quadrado, tá? Letra 8 vezes o 8, né? Que é igual a 64. Letra D, a representação é 4 vezes o 6. 4 colunas e 6 linhas, que é igual a 24. Da letra E, eu vou ter 10 vezes o 2, ó. 10 coluninhas e 2 linhas, que é igual a 20. Certo, pessoal? Eu espero que não tenha ficado dúvidas com relação à multiplicação, a resolução da multiplicação, utilizando a malha, utilizando a linha e as colunas, né? Eu espero que não tenha ficado dúvidas, né? Porque é uma forma da gente aprender, né, mais a multiplicação, a gente visualizar aquilo que a gente consegue visualizar, o cérebro da gente consegue entender melhor, né? Então, faz as atividades, tenta encontrar qual é mesmo a relação que está fazendo, né? Nos quadrinhos, vê aí, olha, linha versus coluna, eu tenho 1, aí eu tenho 2, eu tenho 3, e aí vai aumentando, e vai fazendo assim, vai trabalhando aí com o seu cérebro para que essa aprendizagem ela se consolide, né? Para que você não tenha multiplicação apenas como aquela tabelinha de tabuada. Porque a forma da gente entender a multiplicação, ela é só como tabelinha de tabuada, ela é muito pobre, ela é muito reduzida. A gente tem outras formas de entender a multiplicação. E eu espero que vocês consigam compreender. Tá bom? Vamos lá, página 38. Na página 38, a minha foto tá meio embaçada aí, mas vocês têm atividade aí, né, no livro. Não é para ter dificuldade. Então, olha lá. Para saber quantos quadradinhos, ó, tá errado no meu aqui, quadradinhos. Havia numa malha, Gabriel separou em 2 partes, que na ilustração aparecem nas cores azul claro e azul marinho. Aí ele fez os seguintes cálculos. Parte azul claro, 10 vezes o 3, e parte azul escuro, 4 vezes o 3. Por que 3? Porque eu tenho 3 linhas, né? Então, ele pegou a parte azul clara e fez. Contou, né, quantas colunas tinha, fez vezes o 3. Depois, pegou a parte azul escura, contou quantas colunas tinha e multiplicou por 3 também, ok? Aí, teve como resultado 30, né, da parte azul clara, e da parte azul escura, 4 vezes o 3, 12. E aí, ele somou as duas. 30 mais 12 igual a 42. Ele conseguiu achar o resultado, sem precisar contar de 1 em 1. E lá embaixo, tem uma outra forma de resolver a multiplicação. Então, como é que faz? Decompondo o número 14. Olha lá, 14 vezes 3. Aí fez 14 é igual a 10 mais 4, certo? É uma decomposição. 14 é igual a 10 mais 4, vezes o número 3. Só que daí tem que multiplicar 10 vezes o 3 mais 4 vezes o 3. Aí é igual a 30 mais 12, que é igual a 42. Então, são outras formas da gente ver a multiplicação, não somente daquela forma tradicional. Quanto mais formas a gente vê, mais esse conhecimento vai se solidificando aí na nossa cabecinha, a gente vai entendendo melhor. É importante a gente conhecer outras formas de fazer, tá? Aí tem a forma tradicional aí do lado, né? E essa forma com a decomposição dos números aí embaixo. Eu posso, se eu achar que essa forma aqui é mais fácil do que essa, eu posso, a partir de agora, começar a resolver dessa forma. Agora, se eu acho que essa aqui é melhor, posso também continuar com essa aqui, tá bom? O importante é eu saber o que eu estou fazendo e encontrar o resultado final, né? Saber o caminho que eu utilizo e encontrar o resultado, ok? Depois, você concorda com elas que é a mesma coisa? Sim, é a mesma coisa, elas resolveram, né? As duas chegaram ao mesmo resultado, mas foram por caminhos diferentes. E aí, isso pode acontecer com você também. Você pode escolher
isso aqui, essa forma de fazer, ou alguma outra forma que você tenha conseguido observar, tenha conseguido criar, tenha visto em algum lugar, desde que, né, você chegue no resultado, que não saia do pensamento multiplicativo, né, que eu compreenda aquilo que eu estou fazendo, né? Então, desde que aconteça tudo isso, não é proibido utilizar outras formas, tá bom, gente? Daqui a pouco eu volto com vocês com a página 39. Até!